Feliz Dia dos Pais. Que Deus dê sabedoria, poder e autoridade para o exercício desse ministério, dessa missão, que é a missão de ser pai, da paternidade. Nós também não podemos deixar de mencionar que hoje, dia 12 de agosto, é o dia do presbiterianismo nacional. Hoje o presbiterianismo completa 159 anos em solo brasileiro. O primeiro missionário presbiteriano em solo brasileiro foi o reverendo Ashbel Green Simonton, que no dia 12 de agosto de 1859 desembarca aqui em solo brasileiro e inicia o seu ministério, que foi um ministério curto, de pouco tempo, mas com grandes resultados, de modo que nós hoje estamos aqui depois de 159 anos. Vários ramos do presbiterianismo que devem, de alguma maneira, se lembrar, se reportar esse momento muito importante para a nossa história, como igreja evangélica, como igreja cristã evangélica em solo brasileiro. Portanto, que Deus abençoe os pais, que Deus também se digne de abençoar a igreja nessa nação, para que ela não seja apenas uma figura sem expressão, mas que ela seja influenciadora em solo brasileiro, porque era assim que os primeiros missionários propunham e desejavam que a igreja fosse. Efésios capítulo 3, verso 14 ao verso 21. Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. Feche os olhos antes de nós lermos, deixe sua Bíblia aberta no texto, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, Deus, por estarmos reunidos aqui em Tua presença, e nós reconhecemos o quanto precisamos de Ti. Muito obrigado, meu Senhor, porque quando estamos no Senhor, nós podemos todas as coisas. A Tua palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. Tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Sendo assim, meu Senhor, nós, em nome de Jesus, queremos agora colocar o nosso coração, a nossa mente, queremos colocar, ó Deus, a nossa energia, a nossa disposição, todas e quaisquer virtudes e dons que o Senhor tenha conferido a nós, nesse momento, Senhor, convergidos, para que a Tua palavra seja anunciada, pregada. Oro pela vida dos meus irmãos que estão aqui, que eles sejam agora alcançados por essa palavra, Senhor. Que eles sejam, Senhor, tocados pela palavra viva e eficaz do Senhor. Capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e de discernir os pensamentos e os propósitos escondidos do nosso coração. Senhor, eu peço, em nome de Jesus, que toda e qualquer ingerência contra a Tua palavra nessa noite seja desfeita no poder do Teu Santo Espírito. E que nós, ó Deus, tenhamos capacidade, lucidez para receber essa palavra. Que o Senhor ilumine essa palavra em nossa mente e coração, Senhor. Nós queremos sair daqui edificados por ela. Queremos sair daqui fortalecidos por ela. Queremos sair daqui, Senhor, alimentados pela Tua palavra. A Tua mensagem, Senhor, é tudo que nós precisamos. Ouvir Tua voz é nossa maior carência. A nossa maior necessidade é sermos dirigidos, não por vozes humanas, não por orientações humanas dessa terra. Nós precisamos ouvir a voz do céu, ouvir a voz do Senhor, Pai. Ouvir, ó Deus, a voz do que clama no deserto. Que nós sejamos não apenas uma caixa, Senhor, de ressonância, mas que sejamos a própria boca de Deus neste lugar, falando aos corações de cada um, Senhor. Eu suplico a Ti, em nome de Jesus, ajuda-nos agora. Suplico a Tua assistência do Teu Santo Espírito, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Efésios capítulo 3, verso 14.
Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. A carta aos Efésios é uma carta que está dividida de uma maneira muito clara. É muito fácil nós compreendermos a divisão da carta aos Efésios. O apóstolo Paulo, nos 3 primeiros capítulos, trabalha as questões de natureza doutrinária. Paulo fala a respeito da fé enquanto aquilo que cremos. Os 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo trabalha tudo aquilo que ele consegue sistematizar em conceitos, a fim de que o povo possa compreender isso. A fim de que a igreja a quem ele escreve possa entender, porque há uma dimensão cognitiva da fé. Há uma dimensão em que nós precisamos compreender, entender a fé. Crer também é pensar. Crer também é entender tudo aquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. A partir do capítulo 4, Paulo deixa as questões doutrinárias para aplicar na vida, no cotidiano, da existência, da história, na concretude do dia a dia, toda a doutrina. Então, a partir do capítulo 4, Paulo vai falar sobre como nós devemos andar, como devem ser as nossas atitudes. Todo aquele que crê deve, de alguma maneira, colocar a sua fé em ação. A sua fé precisa ser materializada. Nós não podemos apenas crer com os lábios, nós precisamos confessar isso com a vida. Portanto, os 3 primeiros capítulos, Paulo fala sobre a doutrina. Nos 3 últimos capítulos, Paulo fala sobre a vida. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo fala sobre aquilo que chamamos de credenda, a nossa crença. Nos 3 últimos capítulos fala sobre a nossa agenda. Como que aquilo que cremos influencia o modo como agimos, a maneira como nos reportamos às pessoas, o modo como nos relacionamos, a maneira como vivemos o nosso dia a dia nos mais diversos ambientes. Então Paulo consegue conjugar essas 2 esferas da vida cristã, a doutrina e a vida, a credenda e a agenda, aquilo que nós cremos e aquilo que nos dá base para agir. No meio disso, Paulo faz uma oração. Irmãos, esse texto que nós vamos estudar hoje é central. Ele é exatamente a dobradiça entre aquilo que Paulo está falando enquanto doutrina e aquilo que ele está nos instigando enquanto vida, prática. É exatamente a dobradiça. Por isso esse texto ele se torna tão central. E é interessante que essa dobradiça é, na verdade, uma oração. Paulo faz uma oração. Paulo abre o seu coração diante do Pai e ele ora e revela toda a sua alma, porque orações revelam a nossa alma. Orações sinceras denunciam o que cremos. Orações verdadeiras que nascem da alma expressam nossos valores. Quer conhecer uma pessoa? Ouça a oração dela, porque a oração dela fala daquilo que ela é. Fala do seu caráter. Fala das suas ambições, fala dos seus sonhos, fala das suas expectativas, fala das suas esperanças. Há pessoas que oram apenas para que Deus os abençoe aqui. Há pessoas que oram apenas para que a vida aqui mude. Isso denuncia que essas pessoas estão com o coração apenas aqui.
Na verdade, as orações, elas falam da nossa teologia. As pessoas dizem, eu não sou um teólogo, de fato, mas nós estamos fazendo teologia o tempo inteiro. Nós estamos, de alguma maneira, confessando o que cremos o tempo todo. Quando oramos, quando nós expressamos diante de Deus aquilo que temos dentro da nossa alma, nós estamos denunciando os nossos valores. E Paulo faz isso. Ele ora. E a palavra de Deus diz que Paulo ora, e a sua oração me parece ter 3 divisões claras, que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite. A primeira divisão, eu vou chamar de invocação, versos 14 e 15. A segunda divisão, eu vou chamar de petição, versos 16, 17, 18 e 19. E a última divisão, eu chamarei de adoração, que são os versos 20 e 21. E nós vamos estudar esses versos aqui, tentar observar a riqueza, a preciosidade, a profundidade daquilo que o apóstolo Paulo ora. Quando nós estudamos as orações de Paulo, nós ficamos impressionados com a maturidade, com a riqueza, com a profundidade de Paulo. Da maneira como ele cria no Senhor Jesus Cristo. O modo como Jesus invadiu essa história e fez com que a história desse homem fosse verdadeiramente imersa na revelação, na grandeza da majestade de Deus. Então, venha comigo aqui, observe. Versos 14 e 15, Paulo diz assim, por esta causa, que causa? Tudo aquilo que ele havia dito antes. É preciso você estudar um pouquinho o que Paulo havia dito antes. Paulo, ele avista um monte muito alto. Ele começa a meditar sobre a grandeza de Deus. Ele começa a meditar sobre a majestade de Deus, a eternidade. Na verdade, queridos, Paulo começa a estudar, a meditar, a perceber todas as virtudes, todos os atributos de Deus conjugados. Alguém já disse que os atributos de Deus, uma vez conjugados, são a glória de Deus. A glória não é um atributo. A glória é a reunião de todos esses atributos. A glória é a conjugação de toda essa grandeza. Talvez o apóstolo Paulo comece a meditar em todo o mistério que lhe é revelado. E começa a escrever isso, e passa a escrever isso aos Efésios. Então ele nos fala no capítulo 1, por exemplo, uma palavra de adoração, dizendo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus, e passa a discorrer sobre várias doutrinas, muitas delas que nos parecem extremamente complexas, extremamente ricas, por causa da riqueza do próprio Deus. Ele nos fala, por exemplo, da eleição. Ele nos fala que fomos predestinados antes da fundação do mundo. Ele nos fala da remissão dos nossos pecados e da redenção que Cristo promoveu a cada um de nós. Quando na cruz ele morreu, eu estava condenado, mas agora, pela cruz, eu fui reconciliado. Eu estava distante e Deus me aproximou. Paulo passa a nos falar a respeito da adoção. Éramos por natureza filhos da ira, e Deus em Cristo nos adotou e nos deu uma família, nos deu uma identidade. Paulo fala sobre o fato de que todo aquele que crê em Cristo passa a ser habitado pelo Espírito Santo. Tem um selo, o selo do Espírito Santo da promessa, selo que nos dá a garantia de sermos salvos e entrarmos na glória eterna. Paulo então passa a meditar sobre tudo isso, quando ele interrompe essa meditação no capítulo 1 e também faz uma oração. Se você prestar atenção, nós temos Paulo orando do verso 15 em diante. E enquanto ele ora, ele pede, Deus ilumina os olhos do coração desse povo, para que eles entendam toda a grandeza dessa promessa, dessa riqueza da glória, riqueza de todas essas bênçãos, de todas essas virtudes, de todos esses atributos conjugados. Deus está para além de tudo que eu possa descrever. Então ele diz, Deus ilumina os olhos do coração, para que eles entendam, para que eles compreendam tudo isso. No capítulo 2, Paulo passa a revelar esse mistério de um Deus que nos salva não pelo que fazemos, não pelo que somos, não pelas virtudes que apresentamos, mas apesar dos nossos defeitos.
em detrimento dos nossos erros, das nossas fraquezas, dos nossos fracassos, das nossas debilidades. E ele vai dizer que este Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ele pela graça nos resgata da nossa podridão, da nossa corrupção, da deterioração da nossa vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida em Cristo Jesus por causa desse grande amor. Ele diz que isso acontece na cruz. Na cruz Deus está amando e redimindo o ser humano. Mas a grande revelação que o apóstolo Paulo teve foi o fato de que Deus o havia chamado com uma vocação especial. Paulo não era um apóstolo de Cristo como os demais apóstolos. O apóstolo Paulo foi chamado já tardiamente. Ele mesmo diz: o meu chamado foi um chamado fora de tempo. Eu fui como que um retirado a fórceps do ventre. Ele diz isso em 1 Coríntios capítulo 15, que ele é um apóstolo nascido fora de tempo. Nascer fora de tempo significa arrancado com força do ventre. E Paulo diz: olha, eu recebi uma vocação especial. A vocação que eu recebi foi para os gentios. E a partir de agora ele começa a falar sobre isso, essa vocação que ele recebeu para os gentios. Porque poderia parecer que Paulo estivesse falando que toda essa riqueza da glória estava confinada apenas aos judeus. Mas ele diz não. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele não morreu apenas pelos judeus, ele morreu também pelos gentios, ele morreu por aqueles que não eram judeus, ele morreu por todos aqueles que viriam a crer nele. E ali na cruz, Deus estava reconciliando consigo não uma etnia, Deus estava reconciliando consigo não um povo especialmente, Deus estava reconciliando consigo o mundo. De modo que os gentios têm um plano, os gentios têm um lugar, os gentios fazem parte do projeto de Deus. Não é apenas um povo, não é apenas os judeus, porque na cruz eles foram reconciliados. E Deus desfez o muro de separação que havia entre judeus e gentios, e desses fez um só, um povo só, uma família só, de maneira que todos possuem agora uma identidade em Deus. Foram adotados, não eram por natureza filhos, mas agora são filhos de Deus e estão unidos. Chega um momento que Paulo para e se coloca de joelhos, porque quando nós passamos a meditar sobre todas essas grandezas de Deus, eventualmente a nossa alma é tomada de um sentimento de que nós jamais podemos perscrutar tudo isso. É a expressão de Romanos capítulo 11, verso 33. Ó profundidade das riquezas, do conhecimento e da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus pensamentos. Quem jamais conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu a ele primeiro, sem ter antes recebido? A ele, pois, a glória, agora e eternamente. Amém. Paulo simplesmente se coloca de joelhos e ora. E na sua invocação ele diz: é por causa disso tudo que eu me ponho de joelhos diante do Pai. A invocação do apóstolo Paulo na sua oração é a invocação ao Pai. Porque a oração é um relacionamento filial. A oração é um relacionamento de filho e pai. Você pode dizer isso comigo? Diga: a oração é um relacionamento filial. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Paulo entende que ele está diante do Pai. E ele está orando ao Pai. Depois nós vamos perceber que as petições de Paulo são extremamente profundas. Ele não ora como nós costumamos orar. Ele não ora como eu oro. A oração dele sonda uma profundidade maior. Mas ele entende que a sua oração está dirigida ao Pai. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender
que a oração é um relacionamento de filho e pai. Por que eu digo isso? Pastor, isso parece ser simples, parece. Mas o que eu tenho visto é que nós reduzimos a oração a um relacionamento comercial, não filial. A oração se tornou um relacionamento comercial. Deus é um fornecedor. Ele está atrás de um balcão. Nós chegamos até Ele com uma lista de necessidades. Olhamos a prateleira atrás desse fornecedor e percebemos que na prateleira existem vários produtos que eu preciso. A minha lista está feita, eu apresento a ele, que é um balconista, é um recepcionista apenas dessa lista. Eu peço o que preciso, ele tira da prateleira o que precisa, coloca no balcão, eu vou, tomo aquilo que preciso. E não raras vezes existem aqueles que acreditam que nesse relacionamento comercial que mantém com Deus, a moeda de troca é o dízimo. A barganha que eu faço com Deus é a minha oferta. Então eu estou vindo à igreja, eu estou dando o meu dízimo, estou dando a minha oferta. Então Deus que se vire em me atender, Deus que se vire em resolver os meus problemas, porque nós mudamos a compreensão bíblica da oração. A oração é um relacionamento de filho e pai. Observe. Mateus, Jesus diz: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Pedi, pedi, buscai, buscai, batei, batei, pois todo o que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, abrir-se-lhe-á. Eu não estou dizendo que pedir é errado. Pedir é bíblico. Jesus nos manda pedir. Mas você não vê Jesus jamais reduzindo o relacionamento de oração com o Deus Todo-Poderoso como um relacionamento comercial, mas um relacionamento de pai e filho. Porque em seguida, ele diz assim: pois qual de vós, um filho, lhe pedindo pão, lhe dará pedra? Se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Qual é o pai que faz isso? Se vocês que são maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos quanto lhe pedirem. Jesus diz que nós podemos pedir, mas o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento comercial, é um relacionamento de pai e filho. Ele vai mais longe. Jesus diz: não vos assemelheis, pois, àqueles que não conhecem a Deus, que ficam fazendo orações longas, repetidas, palavras de repetição, porque entendem quanto mais falam, então serão ouvidos. Mas quando vocês orarem, vocês deverão orar assim: Pai nosso, relacionamento filial. Nesse contexto, um dia, os discípulos observam Jesus orando. Eles veem Jesus de joelhos orando. Ou talvez não, de pé orando. Era muito mais comum um judeu orar de pé do que de joelhos. E Jesus orando devia ser um evento espetacular. Concorda comigo? Irmãos, pare para pensar. Se você fosse um discípulo, o que você queria ver Jesus fazendo? Jesus orando devia ser um espetáculo, algo assim sobrenatural, extraordinário. Ver Jesus orando. Porque é ver o filho conversando com o pai. No relacionamento mais puro, mais franco, mais íntimo e verdadeiro. Jesus está orando e os discípulos observando Jesus orar. Jesus encerra a sua oração e volta às suas atividades. Os discípulos se aproximam de Jesus, isso está em Lucas capítulo 11, verso 1. E pedem: Senhor, ensina-nos a... Gente, que pedido é esse? Que pedido é esse? Jesus está lidando com homens que nasceram numa cultura altamente religiosa.
Jesus está lidando com homens que fazem orações desde crianças, porque essa cultura que eles vivem são uma cultura religiosa. Os pais ensinam os filhos a orarem, os pais ensinam os filhos a se relacionarem com o Deus Altíssimo, com o Yahvé. O pai ensina ao filho que existe um Deus soberano sobre todas as coisas e que ele é digno de receber orações. Esses homens sabiam orar, mas eles sabiam orar talvez como os fariseus oravam, de pé, no canto das praças, com as mãos erguidas, para serem vistos pelos homens. Mas quando eles veem Jesus, recluso, numa solitude profunda de alma, num relacionamento íntimo com o Pai, falando com Deus como ninguém jamais falou, eles olham e dizem: nós precisamos aprender a orar, porque o que aprendemos até agora é apenas um mecanismo, uma maneira automática de se dirigir a Deus, é uma burocracia religiosa. O que nós aprendemos até agora é apenas protocolar perto daquilo que Jesus faz. Ele ora como ninguém mais ora. Então Jesus nos ensina a orar, e Jesus vai ensinar os discípulos a orar, e ele diz: quando vocês orarem, vocês dirão: Pai. Por quê? Jesus não quer deixar você confundido. A oração é um relacionamento de pai e filho. Estou com vergonha de orar. Quem já não teve esse sentimento? Você faz as suas burrices, as suas besteiras, as suas bobagens, aí você fica com vergonha de orar. Não é verdade? Alguém aqui já não teve vergonha de orar? Já teve? Sim, é natural nós ficarmos com vergonha de orar, por causa dessa nossa natureza pecaminosa. Agora, se você sendo mal, se eu sendo mal, mesmo depois de uma desobediência daquelas assim terríveis, que o nosso filho faz, ele chega até você e diz: me dá um copo d'água, o que você faz? Agora eu vou castigar ele. Vai morrer de sede. Morre de sede, seu pilantrinha. Desculpa. Morre de sede, vai morrer de sede, vai morrer de sede, vai morrer de sede. E o menino começa Você faz isso? Ninguém faz isso. Mesmo sendo mal, os pais sabem dar boas dádivas aos filhos. A Bíblia diz, o versículo 12 do capítulo 3 de Efésios diz isso: nós precisamos ir com ousadia diante do Pai. Sabe por quê? Porque o Pai está com os seus ouvidos atentos, com os seus braços abertos, com o seu coração disponível para receber o filho que se aproxima diante dele. É bem verdade que o filho pode perder a comunhão com o pai, mas jamais perderá o relacionamento. Meu filho pode um dia dizer para mim: eu não quero ter relacionamento com você. Eu não quero ter comunhão com você, eu não quero mais ir na sua casa, eu não quero mais conversar com você. Mas isso não vai mudar o fato de que ele é o meu filho. De modo que quando o filho pródigo volta, ele volta com pensamentos errados na mente. Ele volta pensando que o pai vai recebê-lo apenas como um dos seus empregados. Mas quando ele volta, o pai diz: este é meu filho. O meu filho estava perdido e foi achado. O meu filho estava no meio de uma sujeira e agora está limpo. O meu filho, e dá um anel para que esse menino coloque nos dedos, vestes novas, sandálias nos pés, e ainda faz uma festa, celebra. Sabe por quê? Porque é filho. Deus é galardoador dos que o buscam. Deus, eu não mereço. Vai assim mesmo, meu irmão. Vai assim mesmo, sem merecer. Deus, eu não tenho nenhum merecimento, não existe nada para que o Senhor faça, vai assim mesmo. Hebreus nos ensina isso. Hebreus diz no capítulo 4, verso 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. Vai assim mesmo, se achega com confiança diante do Pai. Hebreus capítulo 10, a palavra de Deus diz que nós devemos nos apresentar, nos aproximar, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Pode ir, pode falar com Ele. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que galardoa os que o buscam, merecendo ou não. Porque Deus não lida com essas categorias que nós lidamos.
Deus não lida com essas categorias que nós lidamos. De merecimento, não merecimento. De religiosidade, não religiosidade. Deus não lida com isso. Aquele está mais perto, esse está mais distante. Não, Deus vê o coração. Se o seu coração estiver quebrantado na presença dEle, vai com ousadia. Entra, apresente-se diante dEle. E é isso que o apóstolo Paulo faz. Ponho-me de joelhos diante do Pai. Bem verdade, que na invocação, o apóstolo Paulo não trata Deus como um qualquer. A possibilidade de acesso e intimidade ao Pai não tira de Paulo a reverência. A possibilidade de acesso e intimidade não tira do apóstolo Paulo reverência, de maneira que ele diz assim: me ponho de joelhos, eu me ponho de joelhos. É meu Pai, mas eu estou de joelhos. Amém, queridos? Basta, né? Basta. Basta a gente entender isso, que Ele é nosso Pai. Tem muita coisa esse texto, mas eu acho que isso basta para você sair daqui entendendo e compreendendo o que Deus fez por você. Vamos ficar de pé? Esse texto é muito rico. Quem sabe um dia a gente pode continuar compartilhando sobre ele, mas eu queria que você saísse daqui entendendo que o teu relacionamento com Deus não é um relacionamento que deve ser reduzido, mas é um relacionamento de pai e filho. Oh, quão maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Vamos nos colocar na presença de Deus. Pai Santo, eu quero agora me colocar diante do Senhor pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Eu não posso mudar a vida de ninguém, não tenho competência para isso, mas eu sei que o Senhor é poderoso para ouvir orações. A tua palavra diz àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Sendo assim, meu Senhor, eu peço que este poder que opera, Senhor, que trabalha, este poder soberano esteja agora, ó Deus, à disposição, fazendo, falando, agindo poderosamente na vida dos meus irmãos. Muito obrigado, meu Senhor, pela vida de cada um. Obrigado, meu Senhor, por aquilo que o Senhor deseja ainda realizar, por aquilo que o Senhor pode fazer na vida do teu povo. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja e permaneça sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Que a paz do Senhor seja conosco.